Algumas dessas raças eram animais saudáveis, fortes e perfeitamente capazes de viver vidas longas e felizes. Mas por causa das escolhas humanas, elas foram transformadas em versões tão extremas de si mesmas que hoje muitas sofrem para respirar, caminhar ou até mesmo nascer naturalmente. E acredite, o número 1 dessa lista é tão chocante que muita gente nem percebe o quanto essa raça está sofrendo. Prepare-se para conhecer 10 raças de cães que os humanos arruinaram para sempre. Ao longo dos séculos, criadores selecionaram características específicas para deixar os cães mais bonitos, mais fortes ou mais diferentes. O problema é que, em muitos casos, essa busca pela aparência perfeita acabou criando sérios problemas de saúde. O resultado? Animais que carregam consequências dolorosas simplesmente porque nós decidimos que certas características pareciam interessantes. E conforme avançamos no ranking, os casos ficam cada vez mais impressionantes. Então fique até o final, porque algumas dessas histórias parecem inacreditáveis. Número 10. Shar Pei. Você já viu aquelas famosas rugas do Shar Pei? Elas são exatamente o motivo pelo qual essa raça entrou na lista. Originalmente, os Shar Peis possuíam algumas dobras naturais na pele. Porém, ao longo dos anos, criadores passaram a selecionar cães com cada vez mais rugas. O resultado foi uma explosão de problemas de saúde. As dobras excessivas acumulam umidade e bactérias, provocando infecções constantes. Além disso, muitos cães sofrem com irritações crônicas e até dificuldades relacionadas aos olhos. O que começou como uma característica única acabou se transformando em uma fonte permanente de sofrimento, mas isso ainda é leve, comparado ao próximo caso. Número 9. Dachshund. O famoso cachorro salsicha parece simpático e divertido. Mas existe um problema enorme escondido por trás daquela aparência adorável. Seu corpo extremamente comprido foi resultado de décadas de seleção artificial. Essa estrutura coloca uma pressão gigantesca sobre a coluna vertebral. Muitos Dachshunds desenvolvem problemas graves nas costas ao longo da vida. Alguns chegam a perder a capacidade de andar devido a lesões nos discos da coluna. Imagine viver sabendo que um simples salto do sofá pode causar uma lesão séria. Infelizmente, isso é uma realidade para muitos desses cães. Mas agora as coisas ficam ainda mais preocupantes. Número 8. Pastor alemão. Hoje é difícil acreditar, mas os primeiros pastores alemães tinham uma aparência muito diferente. Eles possuíam costas mais retas e uma estrutura corporal muito mais equilibrada. Com o passar do tempo, concursos de beleza canina passaram a favorecer cães com a parte traseira cada vez mais inclinada. Essa característica se tornou tão exagerada que muitos animais passaram a desenvolver problemas de mobilidade, displasia de quadril, dores articulares e dificuldades para caminhar tornaram-se comuns. O mais triste é que muitos desses problemas foram criados apenas para atender a um padrão visual. E o próximo exemplo mostra que a situação pode ficar ainda pior. Número 7. Basset Hound. Aquele olhar triste e as enormes orelhas do Basset Hound conquistam muita gente, mas poucas pessoas percebem os problemas escondidos por trás dessa aparência. As pernas extremamente curtas e o corpo pesado colocam uma enorme pressão sobre suas articulações. Além disso, suas longas orelhas podem favorecer infecções frequentes. Os olhos caídos, considerados fofos por muitos, também aumentam os riscos de irritações e doenças oculares. Mais uma vez, características vistas como encantadoras acabaram cobrando um preço alto, mas o próximo caso é ainda mais surpreendente. Número 6. Chihuahua. Menor cachorro do mundo, também é uma das maiores vítimas da seleção exagerada. Ao longo dos anos, muitos criadores passaram a buscar exemplares cada vez menores, e quando o tamanho diminui demais, começam os problemas. Muitos chihuahuas apresentam fragilidade óssea, problemas dentários e até uma condição em que partes do crânio permanecem abertas durante toda a vida. Isso significa que uma simples pancada pode representar um risco muito maior do que em outras raças. Tudo para criar cães cada vez menores e mais delicados. Mas espere até conhecer o próximo da lista.
Número 5, São Bernardos. Você olhar fotos antigas dos São Bernardos, ficará impressionado. Eles eram muito diferentes dos gigantes que conhecemos hoje. Os cães modernos foram selecionados para serem cada vez maiores e mais pesados. O resultado? Problemas cardíacos, articulares e uma expectativa de vida relativamente curta para um animal tão amado quanto muitos desses cães enfrentam. Dificuldades físicas simplesmente por carregarem um peso enorme durante toda a vida. E a situação só piora a partir daqui. Número 4, Cavalier King. Charles Spaniel, à primeira vista, parece um dos cães mais elegantes do mundo. Mas por trás daqueles olhos doces, existe uma realidade extremamente triste. Durante gerações, os criadores favoreceram crânios cada vez menores. O problema é que o cérebro não acompanhou essa redução. Em muitos casos, o espaço dentro do crânio tornou-se insuficiente. Isso pode causar dores intensas e problemas neurológicos sérios. Especialistas consideram essa uma das consequências mais alarmantes da criação seletiva. E mesmo assim, ainda não chegamos ao topo da lista. Número 3. Bulldog inglês. Agora entramos em um território realmente chocante. O Bulldog inglês moderno é muito diferente de seus ancestrais. Ao longo do tempo, seu focinho foi ficando cada vez mais achatado. Seu corpo tornou-se mais largo e compacto. Hoje, muitos bulldogs enfrentam dificuldades respiratórias constantes. Alguns têm problemas até para dormir sem interrupções causadas pela falta de ar. Mas talvez o detalhe mais impressionante seja que muitos não conseguem sequer reproduzir ou dar à luz naturalmente. Em inúmeros casos, a inseminação artificial e as cesarianas tornaram-se necessárias. E o próximo lugar consegue ser ainda mais extremo. Número 2. Pugsy. Existe uma raça que simboliza os excessos da criação seletiva. Ela é o Pug. Seu rosto extremamente achatado tornou-se sua marca registrada, mas essa característica também trouxe enormes problemas. Respiração difícil, superaquecimento, problemas oculares, dificuldade para praticar exercícios. Tudo. Isso pode fazer parte da rotina de muitos pugs. O som, característico da respiração que tantas pessoas acham engraçado muitas vezes é, na verdade, um sinal de sofrimento. Mas existe uma raça que consegue superar até mesmo esse caso. E o número 1 vai mudar completamente a forma como você enxerga certos padrões de beleza animal. Número 1, Bulldog. Francês ou Bulldog. Francês se tornou uma das raças mais populares do planeta. Mas, por trás dessa popularidade, existe uma realidade alarmante. Seu focinho extremamente curto provoca sérios problemas respiratórios. Seu corpo compacto favorece dificuldades na coluna. Muitos sofrem com intolerância ao calor e, assim como acontece com o Bulldog inglês, a reprodução natural pode ser extremamente complicada. O mais impressionante é que a aparência que tornou a raça famosa é justamente a principal causa de muitos dos seus problemas. Em outras palavras, aquilo que as pessoas consideram mais bonito é exatamente o que mais prejudica esses animais, e é por isso que o Bulldog francês ocupa o primeiro lugar desta lista. Essas histórias mostram algo importante. Nem sempre aquilo que parece bonito ou diferente é o melhor para os animais. Muitas dessas raças foram transformadas ao longo dos anos, até o ponto em que características desejadas pelos humanos acabaram gerando sofrimento real. A pergunta é: será que a aparência deveria ser mais importante do que a saúde de um animal? Deixe sua opinião nos comentários. E se você ficou surpreso com alguma dessas raças, aproveite para deixar o like e se inscrever no canal. Qual desses casos mais te chocou? Obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.